Olá, criançada, a paz do menininho Jesus, eu sou a tia Jo. Eu vim aqui para falar para vocês sobre o terceiro santo que nós comemoramos na festa junina. Nós já vimos nos vídeos anteriores sobre Santo Antônio, São João e nós iremos ver hoje sobre São Pedro. Olha que legal! Eu trouxe aqui para vocês São Pedro. Quem era São Pedro? Gente, vamos pegar a palavra de Deus comigo? Lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, 16. No certo dia, estava Pedro com seu irmão André. Eles estavam no mar pescando, pois Pedro e eles eram pescadores. E Jesus, passando por lá, olhou por eles e falou: Ei, você, larga seu barco aí, larga sua rede, vem e me segue, pois farei de você pescador de homem. Gente, a palavra diz que imediatamente Pedro e André deixaram as suas redes e começaram a seguir Jesus. Detalhe, eles não conheciam Jesus. Quem é esse Jesus que tem a palavra para cativar tão fácil o nosso coração, não? Olha que lindo, né? O que mais que a palavra nos ensina? Olha só, Pedro já começou a seguir Jesus. Lá no Evangelho 14 de São Mateus, versículo 22 e 23. Num certo dia, Jesus, após ter pregado por uma multidão, ele falou para os discípulos dele: vão para frente, eu vou orar um pouquinho e logo alcanço vocês. Gente, Jesus foi em direção aos discípulos no barco depois que ele rezou, andando sobre as águas. Pedro, muito assustado, começou a gritar: é o fantasma, é o fantasma. Jesus olhou: ó Pedro, sou eu. Pedro falou assim para Jesus: se é tu, deixa eu ir com você. E sabe o que Jesus falou? Venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Só que ele começou por medo se afundar. Ele não confiou no Senhor. Então Jesus falou assim: Pedro, homem de pouca fé. E Pedro estendeu a mão e salvou. Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. Olha só, precisamos ter fé no Senhor, não é verdade? Lá, vamos ver mais alguma coisa? Em Lucas 5:1, estavam os discípulos também lá pescando, novamente. Então, Jesus falou para Pedro: Pedro, avance para as águas mais profundas. Pedro falou assim: Jesus, mas a gente tentou e não pescamos nada. Mas por causa da tua palavra, eu lançarei novamente a rede. Gente, naquele momento, Pedro pescou muitos peixes. Olha o milagre que Jesus fez. O que mais que a gente tem na palavra aqui? Vamos ver. Gente, é tanta coisa de Pedro. Lá em Lucas 9:18, Pedro já começou a seguir Jesus, né? E começou a acompanhar as curas, os milagres, né? Tudo aquilo que Jesus fez, que a gente conhece na Bíblia. Então, começou a sair os comentários de quem era Jesus. Aí Jesus perguntou para Pedro: Pedro, o que o pessoal, para os discípulos, né, na verdade, o que o pessoal estão falando de mim? Aí os discípulos falaram: uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias. Então Jesus falou para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, com toda a autoridade, falou assim: Você é Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha a fé de Pedro, gente. E sabe o que Jesus falou para Pedro? Por causa disso? Pedro, sobre você, tá lá em Mateus, gente, 16:18. Sobre você edificará a minha igreja. Eu darei para você as chaves do céu. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado lá no céu. E tudo que você desligar lá na terra será desligado no céu. Nesse momento, gente, Jesus nos deu a igreja. Por isso que Pedro é o nosso primeiro papa da nossa igreja apostólica, na nossa igreja católica apostólica romana. Lindo, né? Pedro, nosso primeiro papa. A partir dessa palavra que nós ganhamos o nosso primeiro papa. Legal, né? Lá em Mateus 26:36, Jesus já estava preparando eles sobre a sua paixão. E Jesus disse para eles: nessa noite eu serei ocasião de queda para vocês. Então Pedro disse assim: pode ser para eles, para mim não, Jesus. Jesus então disse para Pedro: Pedro, você fala assim, mas você me negará 3 vezes antes mesmo que o galo cante.
Gente, Pedro falou assim, imagine, eu negar o Senhor, eu estarei com você até o fim. Mais pra frente, a gente viu que realmente aconteceu aquilo. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Eles prenderam Jesus e as pessoas perguntavam, não era você, aqueles discípulos que andavam junto com esse mestre? E Pedro falava assim, não, eu nunca o conheci. E por 3 vezes ele negou. Depois que ele lembrou da palavra de Jesus, diz a palavra que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou de soluçar. Imagine a dor do coração de Pedro por ter negado Jesus. Outra passagem que eu pulei aqui, né? Antes da paixão de Cristo, Jesus começou a pregar. E começou a haver a perseguição. E muitos discípulos começaram a desistir de caminhar com Jesus. Então Jesus falou para os seus apóstolos, né? Se vocês quiserem ir com eles, vão. Pedro então falou, a quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Olha que lindo, né? Em João 2, aliás, em João 21, 1 ao 2, Jesus já havia acontecido toda aquela paixão, né? Ele já havia ressuscitado. E Pedro, né, muito triste, porque até então ele não sabia que Jesus tinha ressuscitado. Ele voltou a pescar e alguns apóstolos foi com ele, triste, pensando na vida, pensando, nossa, passamos tantos momentos bons com Jesus e agora, o que será de nós? Então apareceu Jesus na outra margem do rio e gritou, ei amigo, vocês têm alguma coisa para comer? Aí Pedro falou assim, não, passamos a noite inteira e não pescamos nada. Naquele instante, João reconheceu a voz de Jesus. João falou, Pedro, é o Senhor. Pedro pegou, pulou na água e foi ao encontro de Jesus. Chegando à beira-mar, Jesus estava com um banquete preparado para eles, peixe assado na brasa. Olha que lindo. E Jesus saciou com eles. Jesus já havia ressuscitado ali. Que lindo, né? Nesse mesmo dia, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus falou, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus perguntou novamente, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Mas ele ficou triste. E Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Crianças, era necessário essas 3 vezes, que foi as 3 vezes que Jesus negou. Precisava essas 3 vezes entrar no coração de Pedro que ele havia sido perdoado. Olha só que lindo, né? Como o Senhor cuida, né? E naquele momento Jesus deu uma ordem para Pedro, pedindo para Pedro seguir em frente e apacentar suas ovelhas, que somos nós. E olha só o que aconteceu, gente. Logo o Espírito Santo, Atos 2, né? Sobre os apóstolos, eles ficaram repletos do Espírito Santo. E cada um deles começaram a anunciar. E lá foi Pedro, lá no Atos 2, no Atos 3 nos ensina, ele foi com João. Ele já estava cheio do Espírito Santo. E um paralítico parou para eles e pediu esmola. Sabe o que Pedro fez? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Naquele momento houve a cura do paralítico. Olha que lindo. E diz a palavra que Pedro e João saíram saltando, louvando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor operava. Então, a partir da ressurreição, os discípulos começaram a pregar o Evangelho e muitas curas iam acontecendo através deles. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com eles. Lá em Atos 2:37, onde foi a primeira pregação de Pedro, a palavra diz que na sua primeira pregação foi convertido 3.000 homens. Pouco que era, não? Pedro estava cheio do Espírito Santo. 3.000 homens em uma pregação, gente do céu. Lindo, né? Lá em Atos 5:15 fala que as pessoas sabiam que Pedro ia passar por lá. Sabe o que eles faziam? Colocavam roupas de enfermos, porque eles acreditavam que a sombra de Pedro curava, e isso acontecia, apenas a sombra de Pedro curava. Olha como Pedro era cheio do Espírito Santo. E essa história de Pedro, crianças, ele é o nosso primeiro Papa da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Ele tem as chaves do céu e ele foi um grande pregador, um homem cheio do Espírito Santo, onde depois da ressurreição muitas pessoas se converteram. Como todos os discípulos,
eles tiveram as suas mortes tristes, né? Porque eles eram perseguidos. Pedro morreu crucificado. Só que ele falou, eu não sou digno de morrer como Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo. E Pedro morreu com a cruz de cabeça para baixo. Porque ele não queria ser que nem Jesus. Olha que lindo, né? E assim foi a história de Pedro. Lindo, né? Então que possamos pedir a intercessão de São Pedro no dia de hoje e pedir que esse mesmo Espírito Santo possa vir habitando no nosso coração, assim como habitou o coração de Pedro. São Pedro, rogai por nós.